Entrando. Vamos dar boa Ô, noite. Pedrinho! Que Consegui, alegria, que Oi, alegria. Pedro! consegui. Saudades! Esse é o cara, do Roberto Carlos. Agora vou dar um pouco para quem na prece, agradecer a Deus a bondade e a gentileza de estarmos juntos nesse encontro maravilhoso com vocês. Um grande abraço fraternal de amor e carinho e saber que nós estamos tranquilos nessa caminhada, enfrentando, de certa forma, junto com a espiritualidade e aquela casa protegida por São Francisco de Assis, que é o nome que é o nosso padroeiro, e tu vai dizer também dos animais. Pedro, então tem umas perguntinhas, e aqui vou começar porque o horário corre muito. Qual o trabalho que o Célio tem para os animais, já que tu está nesse comando? Bom, eu antes gostaria de falar, Paraguaçu, de quando começou esse trabalho, né? Começou em 2002, vê que já estamos há bastante tempo com esse trabalho. E provavelmente, pelo que eu saiba, fomos o primeiro, fomos o pioneiro nesse trabalho, no Rio Grande do Sul e talvez no Brasil. Hoje já existem outras casas. Mas o trabalho é feito uma irradiação à distância, que são transmissões de fluido espiritual à distância, né? Originário dos médiums, né? Mais o auxílio da espiritualidade, visando o que ele necessitar. Este trabalho está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 10, e no livro Conduta Espírita, capítulo 33, que recomenda que no socorro aos animais doentes se deve usar os recursos terapêuticos possíveis sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica, que se aplica a seu favor. Então, esse é fundamento do nosso trabalho. Que bacana. Então, tu reúne um grupo de quantos, mais ou menos, médios tu reúne cada grupo para selecionar e fazer esse trabalho de radiação? São várias pessoas? São vários. No grupo de terça-feira à noite, varia muito a quantidade de médiums de ano para ano. No início do ano, sempre tem pouca gente, depois vai completando. Mas os fixos normalmente são 12, 13 à noite. É um grupo grande, já é um grupo bom. E à tarde, em torno de 7, 8 pessoas. Nós atendemos na terça-feira à noite os pedidos feitos pela internet. E na quinta-feira à tarde, os pedidos feitos através da caixinha colocada lá no salão. A média por mês, por ano, tem ideia de quantos pessoal procura? Na terça-feira, nós atendemos mais ou menos em torno de 1.300 animais que vêm por dia, porque vem muito das ONG, né? Dos protetores dos animais, aí vem 50 animais, 100 animais, algumas ONGs têm. E muitos médicos veterinários também já nos mandam seus pacientes, né? Porque eles também querem ser intuídos a respeito do melhor tratamento, né? Então, tem até veterinária junto trabalhando, né? A equipe também tem veterinária. Temos, sim, temos. Agora nós estamos com uma veterinária só no grupo da noite, mas já tivemos com 3. O pessoal vai saindo em função dos compromissos assumidos, né? Os veterinários... Que maravilha, né, Pedro? Olha só, 1.000 e poucos atendimentos. Esses 1.000 e poucos por mês... Terça-feira. Só terça? Multiplica Só por 4 durante o mês. Na quinta-feira tem mais uns 300 e pouco. Né? Então, essa é a média. 1.500 pessoas. 1.500 animais por semana. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Bacana. Pedrinho, então outra pergunta. Como se procede, eu acho que tu já até falou,
como se procede a cura dos animais através da espiritualidade. Tu já falou da irradiação, mas confirma ou melhora essa resposta. Tá, é o seguinte, a cura pode ser processada de duas maneiras, né? Pela absorção do necessitado desses fluidos magnéticos emitidos pelos médiuns, com a colaboração, né, dos benfeitores, né, espirituais, ou vice-versa, né? Eu acho que seria mais certo. A colaboração é nossa, né? Eles é que fazem o trabalho. Esses fluidos também podem estar presentes na água fluidificada, que os tutores dos animais colocam para fluidificar a água no momento do trabalho, no momento da reunião. Então, essa água pode ser dada como um remédio necessário, né, ao animal. E outra maneira é pela intuição aos tutores e aos veterinários, no sentido de indicar, né, o procedimento a ser seguido por eles. Então, muitas vezes, o que acontece é que o animal está sendo tratado por um veterinário, que ele não sabe bem a cura, como é que vai fazer, ele é intuído pela espiritualidade no sentido de achar a condição mais certa para a cura desse animal. Até a Helena está te mandando um abraço, dizendo que ela mais ou menos 300 a 400 que ela faz. Ela é da equipe também, a Helena. Nossa querida. Nós temos um trabalho de cortar, né? Que os animais vêm numa folha, temos que cortar, que separamos, né? Por doença, né? Por tipo de doença. Antigamente a gente fazia o atendimento um por um, mas isso é impossível no momento. Então a gente faz por grupos de doença. Vai chegar um tempo que nós não vamos poder mais separar, tem que fazer um atendimento único, vai ser impossível. Então, tá legal. Outra pergunta que o pessoal sempre quer saber: o animal tem percepção da presença de espíritos no ambiente? Uns diz que late para uma parede, outros diz que fica rosnando, outros ficam com medo. Cada um me fala, comenta de uma atitude, às vezes, um pouco diferente do outro. Eu queria saber de ti se essa presença tem a percepção animal, sente ou vê algum espírito. Bom, no livro dos médiuns, capítulo 22, item 236, tem uma afirmação do Erasto ali que os animais podem ver espíritos, né? E em outro livro, Os Animais Têm Alma, do Ernesto Bozano, também tem vários relatos de casos de animais vendo espíritos. Eu costumo dizer que nós também teríamos essa capacidade de ver espíritos se nós não duvidássemos. Mas é aquela história, né? Quando tu vê alguma coisa, tu diz, isso é coisa da minha cabeça. Então, como os animais não duvidam, eles enxergam. Então, eles enxergam, têm essa capacidade de enxergar e de ver os espíritos. Então, tu diz de viva voz aqui que os animais têm percepção e visualização do espírito. Sim? Sim, com certeza. Não é eu que digo, o livro dos médiuns também afirma isso. Claro, Espírito Erasto. Tudo que eu estou falando está baseado no livro de doutrina, de caminho, de ensinamento que fala. Uhum. Espírito, me perguntaram e eu fiz. O espírito de um animal também está em evolução? Ele está na caminhada, evoluindo? Aí existem opiniões divergentes dentro do espiritismo. Mas eu vou citar alguns tópicos aqui dos livros, tá? Kardec, no comentário que segue a questão 613 do Livro dos Espíritos, diz: os próprios espíritos estão longe de conhecer tudo, e sobre o que não conhecem podem ter opiniões pessoais.
É assim que nem todos pensam da mesma maneira em relação aos animais. Segundo alguns, o espírito não chega ao período humano, senão depois de ter se elaborado e se individualizado nos diferentes graus inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre permanecido na raça humana, sem passar pela feira animal. Ainda no comentário do Kardec, na mesma questão, ele fala que a primeira opinião tem a vantagem de dar uma finalidade ao futuro dos animais, porque se não fosse assim, o animal, se não tivesse uma função, né, não tivesse uma outra vida, né, qual seria a finalidade dele? Né? E o segundo opinião é mais conforme a dignidade do homem. Imagina, o homem dia ter pertencido à feira dos animais, né? Mas existe uma outra, na Revista Espírita, Kardec diz que nos seres inferiores da criação, o senso moral não existe e a inteligência está em estado distinto. É nesse período que a alma se elabora para a vida. Quando atingir o grau de maturidade necessário, recebe de Deus novas faculdades, livre-arbítrio e senso moral. Ainda na Revista Espírita de maio de 1865, ele confirma: o princípio inteligente dos animais progride até o máximo que lhe permite a sua evolução. Nesta condição deverão forçosamente estar habitando um mundo superior. Quando saem dali pelo desencarne, o seu perispírito é transmutado pelos espíritos superiores e toma a forma humana. Isso acontece num planeta primitivo. A gente sabe que não está sozinho nesse mundo, né? Então, o animal, ele passa pela Terra, ele vai trocando de espécies, aprendendo sempre, né? E chega um ponto em que ele não tem mais o que progredir como animal aqui na Terra. Mas em outro planeta mais evoluído, existem homens mais evoluídos e animais mais evoluídos. Então, esse animal ele vai para um outro planeta mais evoluído e lá ele vai continuar o seu... Então, não existe a passagem dos animais aqui da Terra diretamente para o humano. Ele vai fazer isso num planeta primitivo, quando ele atingir todos os graus de evolução possível, ele vai reencarnar como um homem, não aqui na Terra, mas num planeta primitivo, que não é mais aqui na Terra, e começar tudo de novo como homem. É mais ou menos por aí que está escrito na nossa literatura. Eu queria te perguntar uma coisa que sempre me perguntam, sobre a teoria de Darwin. Não sei se também ocorre isso aí. A teoria de Darwin. Darwin. É de Darwin, que é aquela teoria que nós somos uma espécie de animais, de macaco, no desenvolvimento maior de uma raça, e fomos nos tornando, levantando, e assim fomos caminhando, né? Aquela sequência de Darwin, a teoria do homem primitivo. Pode ser que o Darwin tenha acertado até um certo ponto, mas em outros planetas existem animais ainda mais parecidos conosco do que o macaco, né? Aqui talvez o macaco seria o mais próximo, né? Mas não significa que ele vai passar direto daí para o homem, né? Porque em outros planetas, segundo a Revista Espírita, em Júpiter, existem animais que podem até conversar com as pessoas, né? Mas são sempre inferiores ao homem, né? Então, a teoria dele, segundo o Espiritismo, é parcialmente correta. Tá certo, gostei da tua resposta, muito bonito. A tua imagem, se tu puder baixar um pouquinho a tua câmera, que tá... Isso. Aí está pegando mais o teu rosto. Ah, perfeito, perfeito, fica assim. Está aparecendo o teu rosto todo. Pedrinho, outra pergunta. Eu vou perguntar para o pessoal que queira fazer pergunta, é muito importante também fazer, que a Candinha está aqui do lado, está tomando nota.
E depois Ok. a gente, se puder, dentro do tempo permitido, vamos fazer essas perguntas. E se interagir junto no programa, junto com vocês, estamos numa família. Mas uma pergunta para ti. Após o desencarne do espírito do animal, acompanha seu dono ou ele segue diferentes caminhos para a evolução? Depois da morte do animal, o princípio inteligente que havia nele se acha em estado latente e é logo utilizado pelos espíritos para animar novos seres, em quais continua ele a obra de sua elaboração. Não é normal que o animal acompanhe o dono, porque ele precisa de diferentes experiências. No mundo dos espíritos, não há espírito de animais errantes, que é aquele espírito que fica perdido e que não sabe onde vai, onde é que está, né? Os animais, quando desencarnam, são logo acolhidos pela espiritualidade e tratados daquilo que desencarnou e utilizados de uma outra forma, talvez até para o reencarne, né? Eles mantêm a sua individualidade, mas não a consciência de si mesmo. Eles aprendem muito mais encarnados do que no mundo espiritual, porque como eles não têm karma, eles não têm, né, o que resgatar. Então eles precisam de experiências diferentes, né? E essas experiências eles aprendem mais encarnados. Então por isso que a espiritualidade diz que o reencarne dos animais é rápido. Então, ele não acompanha o dono, porque ele precisa reencarnar em seguida, logo em seguida, né? O dono, não tem sentido o animal ficar esperando na erraticidade que o dono desencarne para acompanhar ele lá. E provavelmente, quando o dono desencarnar, ele já reencarnou faz tempo, né? E já está vivendo aqui na Terra, talvez até em outra espécie. Ok, Pedro. O pessoal me fez uma pergunta agora que eu vou ler aqui. O espírito do animal, após o desencarne, pode voltar para a mesma família em forma de outro animal? Procurar a mesma família, o carinho que ele teve, o sentimento? Ele pode, principalmente se... Porque o animal ele vem para o nosso convívio por dois motivos. Uma é para aprender conosco, né? Outra é para nos ensinar. Se essa relação não ficou resolvida em uma reencarnação, ele pode reencarnar de novo na mesma família para completar esses ensinamentos, tá? Ele não é normal, como eu já te disse, essa reencarnação com a mesma família, porque o animal precisa de experiências diferentes. Se tu vai tratar o animal da mesma maneira que tu tratou nessa encarnação, o que ele vai aprender, né? Ele precisa de experiências diferentes. Mas pode acontecer. E qual é o que promove essa acontecer de novo? A evolução da pessoa, né? Se tu evoluiu espiritualmente, tu vai ensinar aquele espírito que encarnou naquele animal, tu vai ter ensinamentos novos para ele. Então, se tu quer passar essa experiência novamente com o mesmo espírito, tem que tratar de evoluir, né? Evoluir e ter merecimento para isso. Mas uma coisa que as pessoas fazem, elas ficam esperando o animal com a mesma característica, né?
perdi um animal, um cachorro preto, pequenininho, eu vou esperar que apareça na minha frente um cachorro preto pequenininho. Às vezes é um gato que está passando ali do lado, que está com o mesmo espírito, e o cara sai daqui. Não é isso que eu quero. Então, é isso que eu tenho. Não sei se foi claro. Não, fosse bem claro, muito bonito, está maravilhoso. Tem muita gente olhando, ouvindo teu trabalho, a tua explicação. E agora vou pedir uma pausa, porque está na hora dos patrocinadores e entrar no ar, certo? Um minutinho Tá e já bom. voltamos a falar. Tá legal. Falamos aqui do patrocinador, chama-se Vaquinha do Céu. Vaquinha do Céu é uma vaquinha criada por nós, por todos, pela equipe da diretoria, que ela tem intuito dela, porque ser, de agalhar dinheiro para nós mantermos o CEL sempre de porta aberta, esperando o nosso retorno de trabalho. Então, claro, precisamos ter os detalhes para sobreviver com o CEL aberto. Esses detalhes chamam-se financeiros. Então, a vaquinha é uma maneira de nós ajudarmos o CEL de qualquer dinheiro, seja o que for o valor, mas é importante que, de certa forma, precisamos. Entrar no site do CEL.com.br e fazer, então, a sua oferenda, a sua oferta lá e colocar algum dinheiro para nós continuarmos nessa caminhada, ter uma esperança sempre, vamos ter, de nos reencontrarmos de porta aberta. E o Pedrinho vai estar lá, com a sua equipe, fazendo aquela irradiação para todos os animais. Agora eu vou conversar um pouquinho mais, voltando com o Pedro, esse rapaz maravilhoso, que foi até condecorado, se eu não me engano, desculpa se eu errei muito feio, não é meu intuito de fazer um alarde sem ser, mas parece que os vereadores, a Câmara dos Vereadores, ou coisa parecida, te homenageou, Pedro. Isso é uma curiosidade minha. Não foi uma homenagem, eles me convidaram para uma palestra que eu fiz lá na Câmara de Vereadores. Então, já é alguma coisa, né? Já foi representado lá no centro. Pedro, uma pergunta. Como pioneiro nesse Brasil, desse teu trabalho maravilhoso que é, tu sabe, pela quantidade de gente que te dá o feedback dizendo o quanto valeu esse trabalho de radiação para os animais à distância. Te deixou muito orgulhoso, muito vaidoso, ou não mudou muito? Continua aquela pessoa querida que há 30 anos vivemos juntos. Eu diria 40. 40 anos, né, Pedro? 40 anos. Isso é verdade. Não, mas eu procuro me controlar muito, porque a gente sabe que o orgulho não faz muito bem para no nosso trabalho, né? E a gente sabe que a gente não faz nada, né? Quem faz é a espiritualidade. A gente está só ali para servir de instrumento. Então, não fiz mais do que a minha obrigação. E se eu estou nesse trabalho foi porque a espiritualidade me conduziu a isso, né? Parou daqui e dali para chegar a isso que a gente que a gente tem hoje. Tens alguma curiosidade? Depois você mais pergunta. Mas tem alguma curiosidade a título de feedback, assim, que tu te lembra, assim, no momento? Dispara um bicho doente, muito doente, radiação, positivismo. Deve ter muita história. Nós tivemos vários casos de animais que retorno das pessoas, né, que nos deram retorno que o animal se curou, né? Vários que uma hora os exames apontavam uma coisa, depois do atendimento repetiu o exame e o animal não tinha mais nada. Então, temos vários relatos nesse sentido, né?
Olha ali, participando da... Esse é o filho, esse é o filho. Ah, está com sono, filho com sono. Esse aqui nasceu com sono. Então, tivemos vários relatos assim. Conta um, tem, lembra? Outra curiosidade minha. Qual é o animal mais esquisito, eu acho? Não que seja esquisito, mas diferenciado daquela gato, cachorro e gato. Ficou Alô? atendendo. Deu uma trancada, professor, não A tua voz entendi. não estou ouvindo. Para mim também não está. Oi, está me ouvindo Pode agora? atender. Tá, houve Está me um ouvindo? momento aqui. Está me ouvindo Desculpa, agora? eu estou te ouvindo, pode falar. Tu pode repetir qual é a pergunta que tu fez? Eu não... Não, Chegou cortado, eu não consegui. eu perguntei para ti qual é essa situação, digamos que um dia tu pegou um bicho mais diferenciado para fazer a tua irradiação. Que tipo de bicho foi esse? Puxa, tem vários, É tartaruga, porque cachorro, passarinho, gato, tem algum bicho estranho aí? Não é estranho, mas vaca, diferenciado. cavalo, boi, tartaruga, tem vários. E de várias partes do mundo, né, professor? Então, diversos animais. Então, tem vários. Tu pega todo mundo pedindo ou só o Brasil? Não, todo mundo. Seguido tem pedidos dos Estados Unidos, Austrália, ainda mais para pegar alguém que pela internet, né, o pessoal procura, acha, né, mas a maioria são brasileiros residentes fora do país, né. Nunca peguei nenhum escrito em inglês, né, só se alguém traduziu, mas são brasileiros morando fora do país que solicitam esse atendimento. Isso é verdade. Pedrinho, que maravilha esse teu trabalho. Eu sempre fico admirado, impressionado pela tua agilidade, pela tua tranquilidade, pela tua caminhada. E eu perguntaria depois, no fim, uma pergunta particular para ti. Agora eu pergunto mais uma que chegou. Aonde ficam os animais na espiritualidade quando morrem? Que tipo de local tu sabe? Bom, eles, quando eles morrem, eles são levados a uma colônia espiritual, onde tem animais, né, e espíritos protetores, normalmente humanos, que vão para essa colônia, onde os animais são tratados daquilo que os levou ao desencarne, né, e logo em seguida são utilizados para novas funções. Essas funções podem ser acompanhamento, que nem a gente tem no nosso lar, aqueles cães que acompanham as caravanas no umbral, e pode ser para o reencarne logo em seguida, né? Preparado para um reencarne logo em seguida. E é isso, eles ficam nessa colônia, né? Eles não são animais errantes, e nessa colônia eles também podem aprender alguma coisa, né? E em seguida são levados a uma nova reencarnação. Essa, Muito bom, Pedrinho, muito bom. Pedrinho, dentro do que sabemos da irracionalidade dos animais, que não têm inteligência no sentido, a intuição deles é tão perfeita que às vezes nós ficamos achando que eles nos entendem, nos compreendem, nos agradam quando choram, choramos, nos beijam, nos lambe, nos acariciam, ou nos abandonam, de certa forma, vão para longe. Isso aí eu pergunto, eles têm essa, digamos assim, essa sensibilidade tão aguçada que poderíamos quase dizer que é inteligência? os animais com certeza têm inteligência, né?
com certeza eles são inteligentes, né? No próprio livro dos Espíritos diz que os animais têm uma espécie de inteligência, né? Então, com certeza eles são inteligentes, né? Tudo depende do desenvolvimento espiritual deles também, né? Quanto mais evoluídos, né? Mais inteligentes, né? Então, com Porque certeza. eu vejo que eles têm muita facilidade de aprendizado, né? Tu ensina uma coisa, eles aprendem, eles sabem onde vão comer, eles entendem, parece que tu diz não pode, pode, para, fica quieto, não late como esse aqui, não late quando não pode latir, agora não late. Pode fazer o que tu quiser, que ele não late. Uhum. Então, essa sensibilidade deles quase, digamos assim, a inteligência, o nível, o grau, quase é uma criança com certa idade, né? Dá para comparar quase. São comparados à inteligência de uma criança de 2 anos. Então, Que bom saber, 2 anos. Ver isso quanta os coisa veterinários boa. me passaram. Isso os Que legal, veterinários me passaram, que legal. pessoal que trabalha. Pela tua humildade de dizer que a gente passou isso. Mas que espetáculo nós podermos ouvir de ti esse trabalho que tu faz e desenvolve com esses amigos, companheiros do SERI, maravilhoso, que pode perpetuar que seja por muitos e muitos anos, alcançando sem fronteira os horizontes do mundo e poder ajudar, através da espiritualidade, que não encontra dificuldade nem cerca para passar, alcançando o mundo para ajudar. Que maravilha, Pedro. Gosto muito disso. E Pedro perguntou aqui para mim, como pode caminhar o nome dos animais para tratamento neste período que o SERI está com as suas atividades suspensas? Nós continuamos fazendo o trabalho, né? Recebendo os nomes dos animais pela internet e continuamos fazendo mesmo de casa, nas quartas-feiras, né, que foi determinado para todos os grupos da casa. Continuamos fazendo o trabalho, né, pedindo cada um de suas casas, né, cada um das suas casas, pedindo a intercedência da espiritualidade, né, para continuar nesse trabalho. Então, pode continuar mandando através da internet, né, pelo site do CL. Lá vai ter um local para colocar o nome do animal. E se tiver também o nome do animal, quiser passar direto para nós através do Instagram, do WhatsApp, qualquer coisa, nós vamos continuar atendendo. Assim como Certo. continuamos atendendo nos plantões também. Nós não paramos nos plantões. Continuamos atendendo sempre. Isso mesmo, Pedro, que maravilha. Quarta-feira nós temos aquele encontro de corrente, né, fraternal, do sentimento do SERI, todos os trabalhadores reunidos, isso é o nosso pedido sempre, e possamos sempre irradiar energia para o mundo, para todos os doentes, aqueles que não estão, sejam protegidos, e também para os animais juntos. Então, essa corrente, que é muito grande, que está cada vez mais se propagando nessa caminhada que fizemos junto nas quartas-feiras, 11 horas, possamos também, né, participar um pouco daquilo que tu precisa de energia, dos médios da Terra, que junto possamos vencer a tudo, a todos, e possamos junto voltar sorrindo e feliz, como vitoriosos pela fé, pelo amor de Deus que temos, de Jesus abrir nossas portas para poder trabalhar. Isso é muito importante. Por isso que às vezes eu peço, me envergonho, não me envergonho no sentido que não é para mim, mas de pedir algum dinheiro para casa, porque os valores continuam crescentes, as custas também crescem, sempre tem que pagar, e nós nunca atrasamos
nada, nunca, um centavo ficamos devendo para ninguém. Então, é muito de suma importância de tudo isso. Aqui me perguntaram se os animais sentem falta dos seus tutores, seus patrões, seus pais, seus irmãos, família. Se sente falta. Depois que desencarnam? Não, nós temos escrito no Livro dos Espíritos que os animais, quando desencarnam, eles mantêm a sua individualidade, mas não a consciência de si mesmo. Ou seja, eles não vão lembrar, né, dos tutores antigos, né? Eles são preparados logo em seguida para uma encarnação e continuam o trabalho deles. Eles precisam mais rapidamente, né? Só que o tutor pode atrapalhar nesse desenvolvimento do animal, né? Na passagem dele pela espiritualidade, pela erraticidade, pode atrapalhar quando aquele sentimento é muito agarrado naquele animal, né? O animal desencarnou, precisa que a gente esqueça ele um pouco, porque ele está no caminho dele. Provavelmente ele é o único que ficou feliz com a morte, né? A gente vai ficar triste. O animal, ele fica triste com a morte, fica contente com a morte, porque é a maneira dele evoluir. Então, ele não vai manter a consciência de si mesmo. Que coisa boa, Pedro. Maravilhoso. Foi um encontro muito grande, nos ajudou muito. E falam muito santo protetor. Eu tenho meu santo protetor, outros que têm o santo protetor, tem uns que têm até dois, não, eu tenho dois santos protetores de pá, até fico com ciúmes. E os animais, Pedro? Existe algum santo protetor para esses animais? Aquele que empresta o nome à nossa casa. Esse é o maior protetor deles, né? Este é o chefão. Ele é o patrono dos animais, São Francisco, né? Não é por nada que esse trabalho foi criado na casa dele. Então, ele é um exemplo de convivência harmônica com toda a natureza, né? E por nós trabalharmos na casa de São Francisco, devemos nos considerar discípulos deste santo, né? E dedicarmos todo o cuidado àquele que considerava os animais como irmãos. Então, esse é o cara. É verdade. É especial para nós esse querido irmão, os exemplos da vida que ele deu, que possamos nós, dentro da nossa caminhada, imitá-lo um pouco, ajudando aqueles animais, como tu diz, os irmãos mais desamparados, sempre tu fala, eu ouço, esses irmãos que precisam de mais ajuda, porque eles não sabem expressar a fome e a sede, e ficam em volta, lambendo as feridas daqueles que têm ou maltratam. Ele fica se oferecendo ainda para apanhar mais. É o legítimo exemplo de sentimento, de amor e de carinho. Evidente que nós não podemos jamais desprezar esses bichinhos. O carinho nosso é enorme e o cuidado. Hoje eu vejo muito na Terra essa preocupação com os animais, coisa que antigamente eu não via, coisa que antigamente eu nem observava se tentar. Matava um passarinho, fazia passarinhada, dava o pau lá de cachorro, amarrava o cachorro não sei aonde, e assim vivia. Hoje eu vejo assim, a Terra mudando. Porque já vejo pescarias na televisão que quase o pessoal, o que faz? Pega o peixe, bate a fotografia e joga na água. Ainda, claro, tem gente que diz, mas pisou o beiço do peixe com os olhos. Mas antigamente deixava pulando sem oxigênio, pulando na grama do lado. Hoje já joga o peixe, então
uma nova chance de sobrevivência a isso. Como os animais. Hoje, se alguém dá um tapa no cachorro, é impressionante o que o povo, né, faz. Eu acho que esse reflexo pode me falar melhor. Graças a Deus o mundo está mudando, né, para você, e vai mudar mais ainda, né? Vai chegar um tempo, né, que nós vamos tratar bem melhor os animais. A coisa está mudando para melhor, né? Graças a Deus, né? Não podíamos ficar estacionados. A gente vê o amor incondicional que os bichos nos proporcionam. Nesta pandemia e nessa quarentena que esses animais têm colaborado com aqueles que ficam sozinhos em casas, né? Como uma companhia, né? É impressionante, né? Tem gente que, se não fosse por ele, já tinha se suicidado, até porque é um abandono, né? Ficar em casa, não poder abraçar ninguém, não poder tocar em ninguém, sozinho, né? Então, os animais, com esse amor incondicional deles, nos conforta, né? Então, a coisa, graças a Deus, está mudando bastante. Pedrinho, estamos chegando quase ao fim. Eu só posso te dizer obrigado, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, meu querido Pedrinho, que foi maravilhoso estar contigo. A Candinha vai também se despedindo. E vamos nos despedindo. Eu te deixo a palavra para te despedir desses amigos que estão te assistindo, te assistirem e vão continuar nessa caminhada junto conosco, nas terças-feiras sempre. Agora, a quinta-feira não vai ter mais, só vai ter terças-feiras. Então, agora está com a palavra meu querido Pedro Gonzaga. Pode falar, Pedrinho, te despedir. Eu agradeço o convite, né, a oportunidade de esclarecer algumas coisas, e estamos aí, né, para amparar os animais e as pessoas, os tutores deles, né? Boa noite, Paraguaçu, Dona Candinha, tudo de bom. Muito obrigado por essa oportunidade. Boa noite, Pedrinho. Lindo o teu trabalho, parabéns para ti, para a tua equipe. E que possamos continuar logo, logo, do lado do nosso querido Célio. Estamos com muitas saudades. Um beijo. Um beijo. Tchau. Vamos lá, Pedrinho. Foi com muita emoção de sempre, com muita saudade de ti, de todos, dessa grande equipe que fazem parte da nossa caminhada no série. Foi um prazer imenso ouvir a tua voz, o teu conhecimento, esse teu carinho, e possamos nós agradecer a Deus o que seguimos na caminhada que aprendemos a seguir de São Francisco de Assis, de encontrar nele o respaldo, o ensinamento, de poder ajudar aqueles bichos, amigos, companheiros, que ele tanto nos ensinou e tanto amou. Obrigado, São Francisco. Obrigado pela casa que tu cuidas, pelo amor que tens. Obrigado pela gentileza que nos dá e oferece esse pequeno lugar, esse pequeno canto maravilhoso na terra, abençoado pelas entidades, abençoado pela luz de Deus, e que possamos ter a graça de sermos abençoados também para poder retornar ao teu seio, ao teu encontro, com o mesmo amor e carinho que sempre entramos adentro, com a única vontade de ajudar. Por isso, Jesus, dá-nos a graça dessa caminhada de podermos passarmos, ultrapassando essa grande aprendizado e transformação na Terra, de alcançar o amanhã com essa mesma garra, com esse mesmo amor. Obrigado a São Francisco, obrigado aos amigos,
Obrigado a todos. E na próxima terça-feira encontramos aqui seu Malmo, o diretor de quarta-feira da Desobsessão. Vamos ouvir também com o mesmo entusiasmo, com o mesmo carinho, com o mesmo aplauso que hoje damos para o Pedro, o nosso querido seu Malmo. Até terça-feira, Pedro. Um grande beijo nesse coração de ti, da tua filha e da tua família. Um grande carinho. Esse é meu filho, mais novo. Nosso filho. É egoísta. Deus abençoe vocês. Muita paz. Muita paz.